Boa noite a todos. Começando agora a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Moacir Júnior. Professor, parabéns primeiramente, né, pela classificação, pela vitória. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desse resultado de hoje, 2-0 contra o Lagarto. Bom, boa noite a todos, né? Uma noite muito especial, principalmente pro lado azul aí de Maceió, do estado de Alagoas, né? A gente fica muito feliz de estar proporcionando para vocês, né, essa grande vitória hoje. O time, além de vencer, convencer, né? A gente sempre luta para isso, a gente briga para isso, a gente gosta disso, né? O time jogar bem, jogar de uma forma organizada, determinada e vencer o jogo, né? E o comportamento mental, psicológico também, né? Que a gente fez um primeiro tempo bem superior a eles, né? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falar isso, que a gente foi superior ao adversário, porque os números não mentem, né? A gente teve um número de finalizações a mais, posse a mais, cruzamentos a mais, né? Então, assim, eu estou realmente muito feliz com aquilo que a gente produziu e, obviamente, como resultado dessa produção aí, o que produziu, veio a vitória, né? E às vezes você produz e a vitória não vem, né? Vide aí o jogo da Espanha, que o goleiro foi, né, pegou tudo que podia, que não podia, e a gente acredita muito nesse grupo, né? Acredita muito nesse grupo, trabalhador, um grupo guerreiro, e eu estou feliz aí muito por todos, por tudo que a gente fez hoje, mas principalmente pelo retorno, né? Espero que o nosso torcedor esteja agora satisfeito, né? Temos agora 3 empates e 3 vitórias em casa. Vamos tentar melhorar isso. A gente tentou, né? Na verdade, os 2 empates que a gente teve aqui, nos 3 na verdade, eu acho que não foi muito justo não, sabe? Eu acho que poderia ter sido resultado positivo, mas também não adiantava naquele momento. Adianta agora, volto a dizer, a nossa filosofia é respeitar todos os adversários, não morrer fora e matar em casa. Se der para matar em casa, fora de casa, a gente tenta também não morrer em casa, né? O importante é isso aí. Esse é o mata-mata da Série D, do campeonato mais difícil do país, cara. Você tem que parabenizar aqui, gostaria, tá? Parabenizar a equipe do Lagarto, parabenizar o seu corpo técnico, porque é um treinador jovem, mas que respeitou muita gente, né? Veio com 3 volantes, e conseguiu, a estratégia dele funcionou no primeiro tempo, só que aí no intervalo nós mostramos algumas coisas para os atletas a nível de... Ele estava com camisa 11, fazendo uma marcação quase individual no Camacho, quando a gente estava perto do meio campo, e aí a gente inverteu, e estava saindo mais com o nosso lateral direito, e a gente optou depois para soltar o Ailton para quebrar essa marcação do 11 ali no Camacho, e caso o lateral deles quebrasse a linha, a gente tinha a possibilidade de ter um facão do Dudu. Então, assim, muitas coisas que a gente trabalha no dia a dia, e ele dificultou bastante o nosso trabalho no primeiro tempo, mas a gente teve paciência, o torcedor foi bacana demais, nota 1000, né? Tem que ser assim, do início ao fim, apoia. Chegou, ganhou, comemora, não ganhou, aí vai, faz o que quiser. Mas agora, essa força extra aí, né? E eu espero que no próximo jogo a gente ainda tenha mais ainda azulinos dentro do Rei Pelé. Acho que é uma noite aí bacana demais, depois de tanto sofrimento, né? De tantas coisas que aconteceram no ano passado, no estadual, na Copa do Brasil. Aí vem a Copa do Estado, a gente consegue vencer e agora vem a Série D. Ainda não ganhamos nada. Fizemos a base da casa, falei para eles isso. Concretamos o alicerce, fizemos a base. Agora temos que subir as paredes, temos que botar o telhado, temos que botar a parte hidráulica, bate toda, que são os próximos mata-matas, né? Feliz é o homem que começa a construir sua casa e termina. E num campeonato dessa magnitude, dessa dificuldade, cara. Então, parabéns a todos os atletas, parabéns à torcida, à direção, vocês da imprensa, né? Eu falo isso, que a nossa vitória é a vitória de vocês. Acho que ninguém está querendo aí. Eu lembro que a gente jogou lá em... tudo bem que era um jogo já classificado, né? Mas jogamos em Alagoinha, não tinha ninguém, pô. Aí você joga na Série B, D, C... Você joga na B, o pessoal tem, né, tem patrocínio, tem outras iniciativas. Eu estou muito feliz, mas é o início, tá? O início. Acabou hoje, agora acabou. Agora a gente vai pensar no Betim, uma equipe que eu já trabalhei em 2013, fiz o mata-mata do acesso
dentro do Arruda com Santa Cruz, e eu tinha um time fantástico. Eu tinha um time do Betim 2013, talvez na história do Betim, a nível nacional. Uma história muito curta, mas é uma história linda que a gente fez lá em 2013. E eu espero que agora a gente consiga, né, superar essa difícil equipe com muita humildade de trabalho. E irá primeiro jogo lá em Belo Horizonte, lá em Betim, provavelmente na Arena Gregorão ou no Independência. E eu acabei de checar isso agora. E segundo aqui, diante, né, da Nação Azul, que com certeza foi hoje, não foi o 12º, foi o nosso grande impulso para essa grande vitória. Aqui, professor, boa noite, queria parabenizar pela vitória. Eu queria, assim, a atualização que o senhor pudesse falar sobre o torcedor. Comprou a briga, cantou mais de 90 minutos, saiu de casa, parte alta, está chovendo bastante. Eu queria saber o que o senhor pode falar dessa torcida da festa, fogos de artifício, fumaça, acendeu a lanterna do solar durante certo momento do jogo. Qual a sua avaliação? Bom, eu tenho um pouco para falar, né? Eu acho que a gente que estava lá, no calor do jogo, a gente sentiu, né, cara? A gente sentiu realmente desde o início, desde a chegada do time no estádio, a gente sentiu essa... E tem que parar com esse negócio. Ah, mas ano passado fez o corredor, não deu certo. Ano passado não sei o quê. Acabar com isso. Tem que fazer o corredor sim, tem que fazer tudo que puder fazer para estar próximo do seu time. Esses jogadores aí, cara, hoje foi o 9º jogo invicto nosso. Esses jogadores, eles merecem um crédito grande, e volto a dizer, um crédito cujo qual nós estamos querendo pagar, né? A gente quer pagar, a gente quer se responsabilizar pelo resgate. Nenhum deles foram culpados do problema, mas a gente está se predispondo com muito trabalho, com união e um respeito muito grande ao torcedor, tá? Eu já falei aqui, vou voltar a repetir. O jogador que não se sentir entusiasmado, que não se sentir motivado com esse torcedor aqui, ele pode encerrar a carreira dele, cara. A gente está muito feliz aí com o apoio deles e mais feliz de retribuir esse apoio com um grande futebol, tá? Jogamos muito bem o jogo todo e vencemos o jogo. Então, quando você vence e convence, é o ápice do prazer do treinador, do atleta, né, do dirigente. E parabéns à torcida azulina aí, muito feliz com o apoio de vocês e esperamos que no próximo tenha mais ainda e que essa sinergia seja cada vez melhor em prol do CSA, em prol do futebol alagoano, em prol do crescimento aí, de tudo, né, cara? Como eu falei com vocês, eu estou muito firme com eles nesse propósito. Nós estamos no processo e queremos viver o propósito, mas ainda tem muita coisa pela frente. Mas hoje foi dado um grande passo. Se não tem esse passo hoje, a gente não segue, né? Então vamos em frente. Muito obrigado. Professor Moacir, primeiramente, boa noite. Parabéns não só pela vitória, mas também pela classificação para a próxima fase do mata-mata. Queria que você falasse sobre as substituições que foram feitas no jogo. O CSA, quando começa a substituir, né, ele estava ali naquele momento de tensão, de pressão também, porque o gol não estava conseguindo sair, mas todas as substituições que você fez, mesmo com o time na frente do placar, foram mais jogadores de ataque. Então teve momentos que diversos atacantes entraram juntos, Lucas Lima, Gustavo entrou nesse segundo tempo também. A gente teve outros personagens ali que às vezes atuam também faça jogadas de ataque. Talvez a substituição que não foi diretamente setor de ataque foi o Marcos Ítalo, que entrou já no final, né? E o Fabrício Bigode por uma necessidade que o atleta, a gente viu um princípio de cãibra e cansaço. Queria que você falasse sobre esse seu próprio estilo de jogo também, que foi justificado nessas substituições. Sempre querer o time na pressão e sempre querer o time estando presente, pressionando o seu adversário. Apesar de ter sido um zagueiro volante bem meia boca, eu prezo muito pelo futebol ofensivo, né? Sempre. Todas as equipes que eu trabalho, ano passado vocês enfrentaram, né, o América de Natal, vocês viram o América de Natal jogar, vocês viram o Osasco esse ano jogar, enfrentar Ferroviária de Araraquara, Ituano, várias equipes, e é uma coisa que a gente tem, cara, a gente joga para frente. E quando vai mexer, a gente prioriza sempre também
Os jogadores da frente, eles têm que se dedicar muito ali naquela primeira marcação. Então, geralmente, a gente espera eles extenuarem e a gente começa a fazer. E, logicamente, né, quando você vê um bom posicionamento da sua linha de quadro, dos seus dois volantes, né, houve um casamento muito grande dessa dupla de volante, essa dupla de zaga, né, todo mundo ali, o próprio Iago, né, quando precisou dele ali, mais uma vez, lá no jogo lá já fez 1 contra 1 muito forte, hoje de novo. Então, assim, a gente preza muito por isso, até mesmo pela grandeza do time também, né. Eu gosto de ver muito essa questão. O CSA, ele não pode jogar de uma forma covarde. Agora, vai haver algum momento, óbvio que nós vamos ter que botar um terceiro zagueiro, vai ter que botar um 3 volante, né? Isso aí sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento, né? E foi o que fizemos lá em Lagarto. Foi da mesma forma lá em Lagarto. Só que hoje, aquele gol do Melo lá que não saiu, hoje ele saiu. Então, quando o gol sai, as coisas começam a ficar mais claras para você. Mas eu digo para você que as mesmas oportunidades que a gente teve aqui hoje, a gente teve lá. No primeiro tempo a gente poderia ter construído um placar de 4 lá, né? Eu esperei esse jogo para me falar isso, porque se eu falo isso, pode dizer, ele está falando. Não, você entendeu? E eu realmente, como eu falei com você, eu acredito, né, na minha equipe. Quando eu falei para o Ronaldo, todos eles têm responsabilidades. O Ronaldo, quando sai para enfrentar o lugar do Fabrício, ele tem que fechar o cinturão do meio campo. Ele não pode só jogar na frente. Quando não tiver a bola, ele tem que voltar para fechar ali, porque a gente dá liberdade para o Camacho de saltar, do Carlan em alguns momentos de fazer a pressão no portador da bola. Então, assim, não vou falar de muita teoria aqui, né, porque senão fica chata a coletiva. Acho que hoje mais é parabenizar os atletas, parabenizar o nosso torcedor, né, a nossa direção, a diretoria está lutando aí com muita dificuldade, mas está sendo muito guerreira, né? Eu sempre falei isso, principalmente aqui, né? É ruim você citar nomes, né? Igual da comissão técnica. Eu tenho uma comissão técnica que está me ajudando muito. Se eu citar nomes aqui, mas falar, né, do presidente, né, do Robson Rodas, né, do Ricardo Omena, de todo mundo, o Ney, está todo mundo lutando forte para que a gente consiga deixar a cabeça dos jogadores bacana, né? Boa para trabalhar. Então, hoje, vamos falar isso para você, tá? Fico feliz com as substituições que não retraiu o time, né? E, na verdade, a gente teve mais chance de fazer gol com bolas cruzadas ali, né? Mas 2-0, maravilhoso, fantástico. Parabéns a todos e vamos seguir nosso caminho. Fizemos essa base da nossa construção da casa, né? Os pilares ali. Agora vamos tentar subir as paredes lá em Betim. Moacir, boa noite, parabéns pela classificação. Primeiro tempo com muitas oportunidades, mas acabou que a equipe não aproveitou muito. No segundo tempo, conseguiu aproveitar. Qual foi a conversa que você teve no intervalo para ajustar essa questão? É algo a ser corrigido durante a semana para aproveitar melhor essas oportunidades? E aproveitando também, quero falar uma questão comportamental, né? Você é muito elétrico no banco de reservas. É isso que você passa também para os jogadores? Intensidade em todo momento do jogo? Olha, isso aí é uma característica minha, né? Isso é uma característica minha, só que ali, cara, eu jamais desrespeito alguém ali. Às vezes até sai eu falei para eles isso, às vezes sai até uma expressão que não deveria fazer, vamos dizer um xingamento, mas é um xingamento que às vezes os outros treinadores querem também xingar, mas aí os caras ficam com aquilo para dentro deles, né? Eu coloco para fora, procuro não expor os atletas, mas eu procuro realmente tirar o melhor deles, né? E quando eles erram, a gente chama atenção, às vezes tem uma atitude ali, e às vezes quando eles acertam, a gente aplaude, dá um beijo, dá um afago ali, né, cara? Então eu acho que assim é o futebol, entendeu? Eu não acredito muito nessa questão politicamente correta, de comportamento ali na beira do campo, eu respeito muito isso, mas assim eu trabalhei no América Mineiro, no Criciúma, no Náutico, no América, no ABC, em todos os clubes foi assim, e as pessoas tinham que me aceitar como eu sou, né? Então eu procuro passar para eles uma veracidade dos fatos, uma transparência, né? E a minha satisfação e a minha insatisfação, às vezes ela é externada, mas eles sabem que jamais com desrespeito, né? E eu sou o comandante, eu posso estar satisfeito ou insatisfeito com eles. O que eu não posso é desrespeitá-los. Isso eu jamais farei. E com vocês da imprensa jamais farei isso.
né? Mesmo quando estiver discordando de alguma coisa, e é normal, cara. Mas eu digo para você que a gente ajustou sim no intervalo, principalmente o posicionamento do camisa 11 deles, que é o jogador que eu achava mais perigoso no contra-ataque, e ele estava fazendo uma marcação quase que individual no Camacho, quando a gente começava a construir o jogo. Aí o que a gente fez no segundo tempo? Abrimos mais o Ailton, a gente estava com o Caio mais aberto e o Ailton fazendo uma saída mais sustentada. Aí a gente abriu o Ailton em cima da linha, ou ele ia, se ele não fosse, a bola ia entrar no Ailton. Aí os dois deles quebravam a linha, aí a gente tinha o facão do Dudu, espaço para o Dudu jogar. Então, como eu falei, eu não quero aqui ficar teorizando muito e nem também dando arma para o adversário, aí que daqui a pouco eles falam, é esse que é o antídoto dele. Então vamos falar pouco, vamos parabenizar todos os atletas e essa torcida maravilhosa. A palavra agora é gratidão, felicidade, só que é hoje. Amanhã a comissão técnica está toda debruçada em cima do Betinho e segunda-feira de manhã a rapaziada está lá no CT lá com a gente já para trabalhar, para recuperar quem tem que recuperar e dar uma pegada em quem temos que pegar. Gostaria de parabenizar, né, todos que entraram também, né, cara? A gente sabe que é difícil. O Everton Heleno, ele está aí se adaptando à nossa intensidade, né? Eu falo que é a nossa loucura de forma de jogar, de marcar. Ele está se adaptando. O Gustavo, né? O Ronaldo, cara. Pô, todo mundo hoje entrou bem demais. O Buiú, isso aí que aconteceu hoje, já usei, vou usar outras vezes se eu precisar, né? O Buiú é um cara que tem a nossa confiança, o Kaique, todos eles têm. Só que infelizmente eu só posso escalar 11 e só posso substituir 5, né? Então, eu estou muito grato. Gratidão a Deus, à minha família, a vocês da imprensa pela recepção, pela aceitação do meu trabalho. E esses 9 jogos invictos aí, é para a Nação Azulina esse presente aí. Professor, boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação azulina, na próxima fase da Série D. Na coletiva da quinta-feira, a gente teve lá no CT, o senhor conversou com a gente e nos disse que naquele momento não queria falar do próximo adversário, ou o Betim ou outra equipe. Acabou passando o Betim, no início da coletiva o senhor falou aí que já passou pelo Betim, conhece a equipe. Queria que o senhor tentasse falar um pouquinho mais desse adversário, o que é que o senhor sabe do jeito que esse time joga, como deve vir esse time contra esses dois confrontos contra o Azulão? Olha, um time que tem jogadores muito experientes, tá? Vide o goleiro Mikael, que era do ABC, que rodou em clubes grandes, o Mikael, né? Eles têm lá o Pedro Botelho, um zagueiro contratado agora recentemente, jogador muito experiente, salvo engano, é alagoano, eu sei que ele jogava de lateral esquerdo é baiano, né? Baiano. Ele jogou de lateral esquerdo no Atlético Mineiro, no profissional, muitos anos, e depois ele agora virou zagueiro lá no futebol capixaba e fez grandes jogos no Rio Branco, depois se transferiu para São Paulo e agora está lá no Betim. Então é um time que investe muito, né? É um time que é uma SAF lá do presidente e além deles, né? Tem alguns jogadores remanescentes, o PH, centroavante, muito bom jogador, remanescente do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Eles saíram do módulo 2, foram campeões, aí foram para a primeira divisão, fizeram um campeonato estupendo, aí se classificaram para a Copa do Brasil, se classificaram para a Série D. Então, é um time que tem um investimento grande, tá? Então, é um time que merece todo o nosso respeito. Acredito eu que vai ser um grau de dificuldade tão grande quanto o Lagarto, ou maior, devido a essa questão aí de jogadores experimentados, né, em campeonatos nacionais, né? E eu queria até aqui aproveitar e responder não sei se foi um colega de vocês ou se foi um torcedor que falou assim, o Moacir, o CSA está temendo o Retrô. Em momento algum a gente temeu o Retrô. Só que o Retrô tem jogadores que hoje aqui sentiriam menos a pressão da nossa torcida. Então, em momento nenhum a gente quis escolher adversário. A gente queria ser o primeiro, né? Mas a gente se colocou numa condição excelente. E fomos primeiro com mérito, passamos hoje com muito mérito, tá? Jogo lá difícil demais, cara. Aquele jogo lá, esse time deles aí, esses 3 meiazinhos dele aí, e tem mais um jogador, Joãozinho, que entra no segundo tempo. O jogador tem uma alegria na perna danada,
Porra, parabéns aí pro Lagarto, né? Era a base do time do América de Propriar, ninguém sabe disso. Time entrosado, chegou na semifinal do campeonato. Às vezes o cara fala o Lagarto, todo mundo acha que se formou ali agora. Cara, que dificuldade. Mas graças a Deus a gente respeitou, trabalhou e passou por mérito. E eu acredito que o Betim é um grande adversário, tá? Eu não vou falar nada aqui mais em relação... O CSA tem um diferencial, cara. É um time guerreiro, um time que trabalha muito no dia a dia. Então venha quem vier, a gente tem que estar preparado. Mais importante do que vencer é preparar para vencer. E tem um diferencial, que é o torcedor. E isso aí a gente não pode tirar, tá? E se eles fizerem igual eles fizeram hoje aí, apoiar a gente desde o início até o final, parabéns no intervalo, teve uns e outros ali que, né, na descida ali normal, só que a gente já está acostumado. Eu falei, calma, rapaziada. E o segundo tempo a gente voltou muito bem. Mas o torcedor tem sempre a razão, cara, sempre. Mas é legal quando eles, né, jogam junto o tempo todo. Porque pode ser decidido no primeiro minuto e pode ser decidido nos acréscimos, como foi, né, algumas classificações aí, né? Eu lembro que o ABC do Natal ganhou o jogo lá, foi no acréscimo, né, do Altos do Piauí, salvo engano, nos acréscimos. Então, né, mas vamos seguir e... A palavra, como eu falei, hoje a palavra é gratidão. Gratidão aos atletas, a essa torcida aí, e vamos seguir com foco, força, fé e humildade. Antes de acabar a coletiva, se o senhor quiser parabenizar os meninos do Sub-17, ganhando nos pênaltis lá do CRB no CT deles, viu? Moacir, boa noite, Moacir. Boa noite, Moacir. Parabéns pelo grande resultado, né? Foi nervoso, né? Torcida no primeiro tempo, no segundo tempo. E duas coisas que, assim, me chamaram a atenção, a questão do comprometimento que tem o Rian, que já está com um contrato assinado no Ceará, mas nem assim ele deixa de ser o cara que divide, né, que vai cumprir o seu contrato com o CSA, e deu declarações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E sobre o próprio Matheus Melo, né? A torcida pegou no pé ainda, algumas oportunidades, chutou muita bola, a bola batia, voltava e não entrava, mas com a vivacidade dele, conseguiu se antecipar aí. Foi um gol realmente muito especial, esse que ele marcou também hoje. Eu achei que você falasse desses dois momentos, por favor. Pô, pois não, como eu falei, o torcedor ele tem o direito dele fazer o que ele quiser. Só que se a gente descer no 0-0 ali e ele apoiar, ele dá mais tranquilidade para alguns jogadores, principalmente jovens, né? Eu já estou, para mim, até quando não tem nenhuma vaia, nenhum xingamento, eu acho até estranho. Eu nem durmo quando eu chego lá em casa e falo, hoje não teve nada, né? A gente já está tão acostumado com isso e às vezes eu sinto falta, mas também não pode ser muito, né? Mas enfim, cara, o Rian... Esquece. O Rian é um excelente garoto, cara. É um rapaz trabalhador, digno, grato a nós que chegamos aqui e demos essa moral para ele, botamos ele na posição dele. Eu não fiz nada mais que a minha obrigação, né? O Rian é um guerreiro, cara. Rian é um guerreiro. Ele é top 3 ali nas métricas, né? Em muitas métricas de ação de alta intensidade. O professor Fábio está aqui, pode confirmar, faz os relatórios junto com o Lucas ali, com o Flávio, departamento de fisiologia. Eles recebem na segunda-feira todas as métricas deles. Quantas bolas que ele roubou, quantas bolas que ele sprintou, quantos quilômetros ele percorreu no jogo. Então a gente procura, né, trabalhar realmente com excelência. O alto nível está dentro da gente, cara. O Rian, eu sou suspeito para falar desse rapaz aí. Ele quando eu elogiei ele um dia perante o grupo lá, logo no início do trabalho, ele, pô, professor, não me elogia demais não, que eu fico sem jeito. Eu falei, você quer mandar na minha forma de falar, meu filho? Eu falo o que eu quiser, pô. Entendeu? Então olha para você ver, mas isso mostra a humildade dele, né, cara? Isso mostra a humildade dele. Então esquece, tudo que está acontecendo na vida dele, ele merece, ponto. E esquece, o coração dele é todo azul. Vai ser preto e branco daqui quando terminar a Série D. Mas hoje é azul total. Vamos lá. Falar do Matheus Melo. Pô, cara, esse é um outro guerreiro, hein? Eu vou contar aqui uma particularidade para vocês, né? Que às vezes todo mundo quer falar, esse treinador aí ele é um gênio, botou o Melo de centroavante, botou o Rian de atacante, botou o Gustavo de... Não, a gente vai pegando a característica. Só que eu tenho um jogador que está na Portuguesa de Desportos, que trabalhou comigo no São José, chama Thiago Rubim. Ele estava no Pouso Alegre e foi para lá agora, um atacante. E o Thiago Rubim falou para mim, porra, o Melo tá aí, né, professor? Eu falei, tá. Ele falou, porra, o Melo jogou comigo na base do Linense. Eu falei, é mesmo? Ele era centroavante. Aí eu chego aqui, com dificuldade de centroavante, eu falei, opa,
tá aí a luz que eu precisava, né? Falei, Melo, você vai voltar às suas origens, viu? Eu preciso de você, tem força, você tem cabeceio bom, você tem, né, cara, pressão, eu gosto muito que o centroavante pressiona zagueiro. Falei, cara, você vai jogar. Aí na Copa Alagoas, cara, ele foi bem demais, né? Ele foi para mim um grande, talvez, se eu falar também, às vezes eu vou ser injusto, protagonista daquele título. Ele fez aquele gol de chapa de fora da área, ele brigou com os caras, ele fez muita coisa. Hoje ali no primeiro tempo ele já deu uma lapada de fora da área. Agora é óbvio, né? Também queria que ele, né, saiu na cara do gol ali. Eu falei que meu filho dá de bico, meu filho deu uma chapa. Né? Fabrício teve oportunidade, tivemos muitas oportunidades. Mas esse garoto é outro também, esquece. A gente tem um grupo trabalhador, cara. Esses garotos, esses rapazes aí, eles estão felizes de estar aqui, eles estão fazendo a reconstrução. E eu estou muito feliz com eles, cara. E também estou feliz com o Lucas Lima, que está pegando essa coisa aí do pé na bola, de pressionar o zagueiro, né, de não vir. Nosso time, uns jogam no pé, outros jogam no espaço, tem que atacar espaço. E quando o Melo vem no pé, perto do Dudu ali, aí que eu xingo, ali que eu fico nervoso no banco, lá que vocês falaram aí. Porque na hora que um vem, o outro não pode vir, porra. Vem um no pé, o outro no espaço, né? Mas é tudo bom demais, né? Eu estou muito feliz com essa rapaziada aí. E não só eu, a diretoria também, né? Porque muitas pessoas melhoraram muito. Aproveitar o ensejo, tá? Dar os parabéns para o Hermani, para a equipe, o treinador nosso do Sub-17. Parabenizar todos os do Sub-17 que hoje eliminaram o arquirrival nos pênaltis, jogando lá na casa do adversário, né? Semana passada foi lá no nosso CT. E aí a rapaziada foi para a final do estadual aí. Isso é o resgate, cara. Isso é o resgate aquela Copa que vocês aí muitos não deram, aquela medalha, aquele troféu. Todo dia a gente olha para aquele troféu lá com muita satisfação. E hoje, né, obviamente, deram um passo importante, porque vai brigar na final, tem um adversário ainda, mas parabéns à rapaziada do Sub-17 aí. Eu converso com alguns garotos também, né? Tem alguns garotos lá que eu brinco com eles. Chega, aquele jogo do Cruzeiro, eu fui ver aquele jogo do Cruzeiro, eu falei, tem que chegar junto, pegar pé na bola, pé de ferro, senão, aquele jogo eu vim aqui, eu peguei no pé deles aí, mas eles estão de parabéns, lá, a gente é uma família lá, cara, 17, 20, profissional, integrado, tá bacana o trabalho. Valeu.